a partir do conhecimento, do levantamento, conhecimento do patrimônio edificado, né? Que são as igrejas, os museus. A partir daí, eu comecei a aprofundar as leituras sobre a história da cidade. E então resolvi organizar o livro exatamente nesse sentido, mostrando os acontecimentos e os personagens, de modo que o turista, o estudante, a pessoa interessada em conhecer São João del Rei, ao ir lá, ela povoe a sua imaginação com as informações do que efetivamente aconteceu ali. Em vez de ela ver apenas a beleza, apenas não, porque é uma coisa já muito grandiosa, muito impactante, além da beleza da edificação, ela vê também a história que ocorreu naquele cenário, né? Então, foi assim que eu organizei o livro, buscando exatamente situar os acontecimentos, né, naquele cenário e os personagens mais importantes. Entendi. Agora, falando sobre o livro especificamente, o título, né, O Rio das Mortes, torna-se um pouco enigmático para quem não conhece a história de São João del Rei. O senhor explica para a gente por que de referir-se a São João como Arraial Novo do Rio das Mortes? É porque esse foi o nome inicial pelo qual ele foi conhecido, né? Porque o Rio das Mortes passa, né, no município, né? Hoje o município de São João del Rei, naquela época o Arraial Novo do Rio das Mortes, né? É uma referência muito importante na história mineira, porque por ele subiam os bandeirantes que vinham da Serra da Mantiqueira, né? O Rio das Mortes era uma referência no roteiro dos bandeirantes. Inclusive, o primeiro núcleo de povoamento paulista, né? Quer dizer, dos colonizadores nas terras dos índios cataguases e outras etnias que havia aqui, foi exatamente junto ao Rio, bem próximo do Rio das Mortes, que é o núcleo de Bituruna, que é tido como o berço da civilização mineira na expressão do Diogo Vasconcelos. Mas teve algum embate, alguma coisa que sugira a morte? Há versões controversas sobre a origem do nome, né? Alguns falam que isso se deveria ao choque ao famoso Capão da Traição na Guerra dos Emboabas, mas acontece que o nome era anterior, então essa versão não tem muita sustentação. Outros falam que se devia à morte decorrente das disputas pela conquista do ouro entre os próprios exploradores. E a outra versão, que parece a mais plausível, é porque o rio tinha correnteza muito forte. Deve-se imaginar que ele era um rio bem, como todos os rios brasileiros, a maioria dos rios brasileiros, eles eram muito mais caudalosos, então que aí a travessia desse rio era muito problemática e causava muitas mortes. Então, essa é a versão que me parece mais plausível para a origem desse nome. Chico, a gente vai dar uma breve pausa, tá, Jorge? Ok. Nós vamos para um breve intervalo, mas nós voltamos já. O tema do Expressão de hoje é o livro Ouro, Guerra e Fé no Rio das Mortes, que conta um pouco dos segredos da história de São João del Rei. Hoje estou conversando com o jornalista e autor do livro, Chico Brant. Chico, a respeito do Arraial de São João del Rei, ele já tinha uma importância no final do século XVIII. Existe algum interesse das oligarquias imperiais em manter as cidades onde até então se descobria ouro num patamar de inferioridade, como vila, ou às vezes nem reconhecimento como vila? Olha, outro dia me indagaram a respeito disso e eu te confesso que esse aspecto específico eu não me aprofundei. Mas eu atribuo mais essa questão a própria decadência que houve em Minas Gerais depois do esgotamento das jazidas, né, do ouro mais fácil. E também, certamente, razões de ordem política sempre há nas decisões de governo, sobretudo uma metrópole que colonizava o país, né? Mas no caso de São João, embora ela tenha sido elevada à cidade apenas em 1838, a vila de São João del Rei era uma vila próspera, né? Uma vila que tinha uma atividade econômica muito grande
e uma agricultura também bastante pujante, que foi, inclusive, abastecia Rio de Janeiro e São Paulo, né? É um tema interessante a se pesquisar, é uma tarefa, inclusive, aí para os historiadores, a razão dessa demora, né? Dessa elevação tardia da vila à condição de cidade. Chico, a Guerra dos Emboabas foi aquele confronto, né, entre os forasteiros e os paulistas que se sentiam no direito de explorar o ouro por terem encontrado ouro aqui em Minas Gerais. Sim. E o Capão da Traição foi um dos momentos mais emblemáticos dessa luta, né, que teve esse confronto entre paulistas e emboabas, e os emboabas sugeriram que os paulistas entregassem suas armas, né, num confronto, e aí eles poupariam a vida desses paulistas, mas não foi o que aconteceu, né? Não foi o que Eles aconteceu. foram massacrados. Teve um momento em que os paulistas tiveram a oportunidade de estar vingando, mas eles desistiram. Por que será que eles desistiram? Se eles tinham um ambiente tão favorável, né? Esse é um dos mistérios interessantes aí dessa história, porque a desproporção das forças paulistas que cercavam o Arraial era muito grande, as forças muito mais numerosas do que aquele núcleo de resistência emboaba que estava encastelado lá num fortim dentro do Arraial. Antes de os paulistas fazerem o cerco, eles tiveram contato com o governador Antônio de Albuquerque, ainda em Guaratinguetá. E houve uma conversa, um diálogo, né, uma conversa do Antônio de Albuquerque com a liderança do movimento das tropas paulistas. E depois, ainda assim, os paulistas decidiram prosseguir marcha e fazer o cerco. E, repentinamente, quando eles estavam em situação, vamos dizer, a cavaleiro, houve um recuo, levantaram o cerco e voltaram para São Paulo. Há versões a respeito disso. Uma delas é de que a guerra de boatos, nos quais os emboabas eram muito hábeis, né? Já espalhou que viria um reforço para combatê-los. E aí eles seriam pegos na retaguarda, né? Pelas tropas emboabas que chegariam das vilas do Distrito do Ouro, Sabará, Mariana, Ouro Preto, né? Congonhas do Campo, Cachoeira do Campo, melhor dizendo. Essa é uma versão. A outra é de que houve uma divergência entre os dois principais líderes das forças paulistas e acabou uma das lideranças que preferia o recuo prevaleceu, né? E pode ter sido também porque havia uma questão política. Os paulistas eles eram aquinhoados também aquinhoados e tinham proximidade com a coroa portuguesa. Se eles fizessem um massacre desse, estariam agredindo os portugueses, que eram a maioria lá dos emboabas. E isso, obrigatoriamente, os colocaria numa situação de confronto com a metrópole, né? Deve ter prevalecido essa avaliação política de que não era interessante causar um confronto desse e aí entrar em desgraça com a metrópole e até mesmo, quem sabe, ter uma retaliação muito forte. A gente pode dizer que a Guerra dos Emboabas teve até um ponto positivo, que foi essa questão do desbravamento do oeste brasileiro, Chico? Sim, ela resultou em